A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo de Davi, o Salmo 124. 8 versículos, não é muito extenso, mas muito profundo, como sempre é aquilo que Davi fala aos nossos corações. Então, vamos fazer a leitura e vamos ler, compreender e aplicar para as nossas vidas. Versículo de número 1 fala assim: Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Pausa aqui, vamos parar aqui no versículo de número 5. Então nós vemos que Davi, nesse cântico de peregrinação, Davi começa dizendo uma frase que eu falo muitas vezes. Esse versículo é um dos versículos que às vezes eu repito aqui em casa, né? Quando está acontecendo alguma situação, eu falo: se não fosse o Senhor do nosso lado, né? Israel que o diga, usando a versão revista atualizada, que é a versão do meu coração, mas eu estou lendo para vocês na nova versão internacional. Só o Senhor sabe, né? Só nós sabemos. E Davi vai dizer: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, observe que ele não está falando em primeira pessoa, né? Ele não está falando do meu lado, ele está falando do nosso lado. Porque Davi, como rei de Israel, sabia por experiência, e nós podemos ler, né, sobre a história do reinado de Davi, sobre as batalhas, sobre os levantes, sobre os ataques, sobre as vitórias e sobre as derrotas. Então, Davi tinha propriedade para dizer, né, se não fosse o Senhor do nosso lado, né, como nação, o Senhor sabe, né? Israel que o diga. Por quê? Porque os inimigos, versículo 2, os inimigos atacavam, né, o povo, os inimigos se levantavam, e se não fosse Deus protegendo, versículo 3 fala, né, eles teriam nos engolido vivos. Tamanha a ferocidade, tamanha a raiva, tamanha a vontade de destruir o povo, né? Os inimigos com certeza teriam trucidado eles, né? Não teriam nem sequer dado ao trabalho de mastigá-los, teriam engolido eles vivos. Mas Davi vai dizer: que bom que o Senhor estava do nosso lado. E no versículo 4, no versículo 5, é interessante, porque Davi vai dizer assim: as águas nos teriam arrastado, sim, as águas violentas nos teriam afogado. Aqui Davi vai usar a expressão de águas, né, para falar sobre a tamanha força que teria vindo sobre eles, porque quando, por exemplo, nós temos infelizmente uma desgraça que envolve águas, nós sabemos que é algo incontrolável, né? As águas vêm com força, as águas arrastam tudo que está pelo caminho. O que está vivo morre, o que está em pé cai, o que está construído é destruído. E as nações, os povos que se levantavam contra a nação de Israel, cujo rei era Davi, vinham com esta fúria, vinham com esse desejo, o desejo de vingança e de matá-los, de roubá-los, de destruí-los. Então, Davi começa esse salmo dizendo: se não fosse o Senhor, nós teríamos sido destruídos, engolidos vivos e como que totalmente arrasados. E no versículo 6 até o versículo 8 ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles, né? Então, mais uma vez, ele vai dar glória a Deus, ele vai bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor foi quem não entregou. A vontade do inimigo, a vontade das nações era destruí-los totalmente, arrasá-los, né? Engolir eles vivos, nem mastigar. Mas o Senhor não entregou a nação, o povo, para que sofressem essa tamanha desgraça. Versículo 7. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui no versículo 8, assim como no último versículo, né? Assim como no primeiro versículo, ele vai usar o nosso, né? Ele está falando no coletivo, ele está falando para todo o povo, né? Primeira pessoa do plural, ele vai dizer: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, Davi, como rei, ele tinha pleno conhecimento, ele aceitava como verdadeiro o fato de que quem livrava ele das batalhas não era a capacidade dele de reinar, não eram os grandes e afiados instrumentos, né,
feitos pelos profissionais lá que trabalhavam no castelo, não tinha a ver com o treinamento dos soldados, não tinha a ver com a idade dos soldados. Davi sabia que a vitória do exército, a vitória da nação, o livramento contra os seus inimigos definitivamente não vinham nem da capacidade do exército e nem da capacidade dele de reinar, né? Ele é bem claro, do primeiro ao último versículo, Davi vai afirmar: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, né? Israel que o diga, né? Aqueles que estavam no meio da batalha que o digam. Se não fosse o Senhor trazendo a vitória, trazendo a mudança da situação toda, nós não estaríamos aqui para contar a história. E ele finaliza dizendo, né? O nosso socorro vem do Senhor. E quando ele fala que fez os céus e a terra, meus queridos, além de pensar no Deus Criador, óbvio, né? Que é o que está escrito no versículo, eu penso que se Deus ele é o que fez os céus e a terra, ele também é aquele que tem o senhorio sobre os céus e a terra. E eu acredito que Davi estivesse invocando aqui o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que, portanto, tem o controle, o domínio, né? A soberania contra todo e qualquer levante das nações e do inimigo. Agora, se fosse para aplicar para as nossas vidas, queridos, isso para mim está muito claro, né? Nós podemos, assim como Davi, eu tenho certeza que enquanto eu estava lendo esses versículos, você pensou: Pai, é verdade, né? Senhor, lembra aquela situação que o Senhor me livrou? Senhor, lembra aquela situação que eu achava que não tinha saída? Ou lembra aquela situação, né, Pai, que eu achava que tal situação nunca ia ser restaurada, que seria impossível recomeçar, né? Que seria impossível fazer diferente. Talvez hoje você possa, durante esse podcast, enquanto você me escuta falar, talvez você possa se lembrar de várias vezes em que Deus realmente livrou você de uma situação que estava acima da tua capacidade, né? De algo que estava fora do teu controle. E você pode falar como Davi, né? Se não fosse o Senhor que estiver ao meu lado, a Rita que o diga, né? Coloca o teu nome aqui no lugar do nome de Israel, né? Você que o diga, porque você sabe quantas vezes você não tinha vontade de sair da cama, quantas vezes você teve vontade de jogar a toalha no chão e desistir de algo que Deus te deu porque estava difícil, né? Davi estava no lugar que Deus o havia colocado. Ele era o rei, né? O Senhor o colocou naquele trono, né? Totalmente merecido no sentido de que ele não perseguiu o trono, o Senhor o escolheu. E você, de igual modo, talvez ocupe aí uma posição que você nunca desejou ocupar, mas o Senhor te pôs nessa posição porque Ele sabe do seu coração e daquilo que Ele pode fazer através de você. Mas, humanamente falando, talvez em algum momento você tenha pensado: vou jogar a toalha, para mim chega, hoje é o dia do basta. E o Senhor não deixou você tomar essa atitude, e glória a Deus, porque você pode falar como Davi, né? Em algum momento, algumas situações queriam te engolir vivo, né? Te engolir viva. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor não te entregou, como está no versículo 6, e o Senhor não te entregou para ser dilacerado pelos dentes daqueles que queriam acabar com a tua vida. Né? Que você possa, em nome de Jesus, como diz o versículo 8, saber que o nosso socorro, o meu, o teu, o daquela pessoa que você está pensando, né? Para que você vai mandar esse podcast, falar: ó, quando a Rita leu o versículo 8, eu pensei, o nosso socorro tem a ver com essa minha amiga, eu vou mandar para ela. Que você possa ter na sua mente que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, a despeito de qual seja a situação que você esteja vivendo hoje, ou qual é a situação, qual é a decisão que você tem que tomar amanhã, ou qual seja a situação pela qual você já está orando há um tempo e você não tem visto as coisas caminharem, parece que está tudo parado, parece que está entascado, né? Parece que estancou a situação, você não vê mais nada. Eu quero dizer para você aquilo que o Salmo disse: o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nome do Senhor tem poder, né? E você pode orar. Hoje é dia, mais uma vez, de colocar diante do Senhor esta oração. Coloque diante do Senhor o seu motivo. Pai, hoje você vai falar isso para Deus: Pai, hoje nós aprendemos aqui com Davi, no Salmo 124, que o Senhor é aquele que nos livra. Se não fosse o Senhor do nosso lado, Pai, e o Senhor sempre está do nosso lado. Obrigada, Deus, quando todos nos abandonam, quando as pessoas viram as costas para nós, quando as pessoas quebram as suas palavras, são infiéis naquilo que prometeram, o Senhor permanece fiel. Desde o princípio e para sempre será. Então, que você fale isso para Deus: Pai, obrigado porque o Senhor está do meu lado. Se não fosse o Senhor,
Israel que o diga, se o Senhor estivesse do nosso lado. E Pai, dá-me forças. Senhor, não me deixe desistir, porque o Senhor não tem me dado, Senhor, para os dentes daqueles que querem me comer, Pai. E lá de vez em quando vem uma mordida ou outra, o Senhor cura os ferimentos e o Senhor me ajuda a seguir. Então que eu e você possamos continuar seguindo para o alvo, né? Firmes no chamamento, firmes naquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer, né? Para servi-lo como filhos amados desse Deus maravilhoso, que nada e nem ninguém venha tirar o nosso foco daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Deus deu coisas na sua mão que não deu na minha mão, porque você é bênção de Deus para administrar, para organizar, para ser boca do Senhor, para ser olhos do Senhor, para ser mãos do Senhor, abraços do Senhor, onde quer que o Senhor tenha colocado você. No seu emprego, ou caso você tenha filhos, se você tiver marido, se você tiver esposa, você é filho de alguém, portanto você pode abençoar os seus pais. Não desista, não jogue a toalha, apesar dos inimigos que se levantam furiosos contra você. E caso o seu maior inimigo hoje seja a alma, e eu falo isso para terminar, caso a sua mente seja o seu grande inimigo hoje, caso você esteja olhando e pensando, Rita, é a minha alma, eu estou com vontade de desistir de tudo, que Deus, em nome de Jesus, anime a sua alma, sopre sobre você um fôlego novo e que você se levante com energia do céu para continuar caminhando para o alvo. Vamos nessa, nada de desistir. E se o bom Deus permitir, amanhã eu volto para nós meditarmos no Salmo 125, se Deus quiser. E eu espero você. Até lá!